Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo e o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, uma grande satisfação estar com vocês em mais uma aula. Muito bem, pura vida! Aula de hoje, aula 2 sobre o tema improbidade administrativa. Só que antes de tudo, venham comigo, frase do dia, cadê você? Vamos lá, aqui uma frase bacana, ó. Quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Renato Russo, muito bem, gostei desse ícone aí do rock brasileiro. Legal. Vamos lá, gente, vamos lá. Aula passada, nós começamos aqui, ó, a tratar do quê? Da LI, a Lei de Improbidade Administrativa. E nós verificamos aqui no item 1 o conceito de improbidade, né? Que é uma espécie de ato imoral mais grave, uma espécie de ato imoral qualificado. Observação 1, verificamos o quê? Que o ato de improbidade por si só não é crime, tanto que a ação em que o ímprobo é réu é uma ação civil e não uma ação penal. Verificamos que em algumas situações haverá uma concomitância de searas, ou seja, que a mesma conduta ilícita praticada pelo servidor ensejará a punição em 3 searas distintas, legal. Verificamos que tem 2 situações em que a absolvição penal impede a condenação em outras esferas, né, pelo FINA. Verificamos que quando houver uma concomitância de searas, não é ilegal, não é bis in idem, por quê? O bis in idem, que é proibido, é uma dupla punição pelo mesmo fato na mesma esfera, né, o que não houve lá no caso concreto, porque eram esferas distintas. E na observação 5 verificamos o quê? Que o ato de improbidade é um conceito mais restrito, ou seja, ele é uma espécie de ato imoral mais grave. O ato imoral é a pizza inteira e o ato de improbidade é o quê? Uma fatia da pizza apenas. E no item 2 verificamos o quê, gente? Quem pode ser vítima de improbidade? Toda a administração pública e demais entidades, mesmo que privadas, onde nós tenhamos o quê? Patrimônio público, onde o Estado participe em sua receita anual, ou uma entidade privada que receba benefícios públicos. A aula de hoje começa aqui, ó. Aula de número 3, aula 3. Nós iremos tratar do quê, nobres colegas? Na aula 3, nós iremos tratar aqui, ó, dos sujeitos ativos de um ato de improbidade. Quem é que pode praticar um ato de improbidade? Quem é que é o sujeito ativo? A resposta está aqui, ó, em 2 artigos. No artigo 2º da Lei de Improbidade e também no artigo 3º da Lei de Improbidade. Quem é que pode eventualmente praticar um ato de improbidade? Quem são os sujeitos ativos? Vamos começar aqui, gente. O artigo 2º fala assim, ó, que os agentes públicos, eles podem, lógico, eventualmente praticar atos de improbidade. Os agentes públicos são eventuais, né? Eventualmente podem ser os sujeitos ativos de um ato de improbidade. O artigo 3º fala que os particulares, em algumas situações, também podem praticar atos de improbidade. São sujeitos ativos em potencial da prática de um ato. Agente público, cuidado por quê, gente? O que é um agente público para a LIA? Conceito bem abrangente, conceito amplo, gente. A LIA, ela traz um conceito bem amplo de agente público. Cuidado porque para o direito administrativo, o que é um agente público? Todo aquele que exerce uma função pública. Esqueçam disso para a lei de improbidade. O que é um agente público? O que é um agente público para a lei de improbidade? Venham comigo, ó. Conceito muito mais amplo, gente. Agente público para a lei de improbidade é qualquer pessoa que exerça qualquer tipo de função pública ou privada, em qualquer entidade pública ou privada que possa ser o quê, gente? Vítima de improbidade. Eu vou repetir, colegas. O que é um agente público? O que é um agente público para a lei de improbidade administrativa? É qualquer pessoa que exerça qualquer função pública ou privada numa entidade pública ou privada que possa ser vítima de improbidade. Então, para que você defina se aquele indivíduo é um agente público ou não para a LIA, primeiro verifique onde ele trabalha. Muito bem. Ele trabalha aqui num lugar, exerce uma função, enfim, remunerada, não remunerada, numa entidade que pode ser vítima de improbidade. Ele é um agente público. Por exemplo, ó, o estagiário de uma OCIP, né, que receba aqui, ó, benefícios públicos. O estagiário de uma OCIP que receba lá, gente, incentivos públicos, incentivos fiscais ou creditícios.
Para o direito administrativo, esse cara não é um agente público. Só que para a Lia, ele é um agente público por quê? Essa OCIP pode ser vítima de improbidade. Outro exemplo, gente. Ó, por exemplo, a senhora, né, que trabalha lá por exemplo, nos serviços gerais de um hospital privado, onde você tenha patrimônio público. Então aquela moça que faz a faxina lá, por exemplo, num hospital privado em que há patrimônio público. Para o direito ADM, ela não é agente público. Só que para a Lia, ela é um agente público por quê? Ela trabalha no lugar, exerce uma função no lugar, numa entidade privada, que pode ser vítima de improbidade. Conceito muito mais amplo de agente público. Ok, gente? Isso cai em prova, ó. Aproveitando o gancho, uma questão exatamente sobre isso, ó. Vamos lá. Considera-se agente público, para efeitos da lei de improbidade, todo aquele que exerce, ainda que de forma transitória ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades que recebam subvenção, benefício e incentivo fiscal creditício de órgão público. Questão corretíssima, questão corretíssima. Conceito amplo de agente público, ok? Voltemos aqui então para o manual caseiro. Coloquem assim, ó, observação. Observação. O STF, ele entende o quê? O Supremo Tribunal Federal. Que o presidente da República, o STF entende que o presidente da República e os ministros de Estado, presidente da República e os ministros, presidente da República e os ministros de Estado, presidente da República e os ministros de Estado, gente, se eles praticarem um ato de improbidade, a eles não se aplica a lei de improbidade. A eles se aplica essa lei aqui, gente, ó, a lei 1079 de 50, que é a lei do crime de responsabilidade. Então espera um pouquinho. Se aquele que praticar um ato de improbidade for o presidente da República ou ministro de Estado, a eles, nós não aplicaremos a LIA, nós não aplicaremos a Lei de Improbidade ADM. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, eles estarão sujeitos à lei do crime de responsabilidade e serão julgados pelo Senado Federal. Pelo Senado Federal. É o princípio da especialidade, colegas. Sempre que para o mesmo caso concreto nós tivermos duas ou mais leis possivelmente aplicáveis, nós teremos um conflito aparente de normas. Uma das soluções para resolver o conflito é o princípio da especialidade, ou seja, lei especial afasta a lei geral, lex specialis derrogar lex generalis. Ou seja, se for um agente político administrador, no caso aqui o presidente da República e ministros de Estado, já que há uma lei especial para eles, nós afastaremos a lei geral, que é a lei de improbidade, e aplicaremos a lei do crime de responsabilidade, que é uma lei especial. E o julgamento é pelo Senado, ok? Cuidado por quê? Demais agentes políticos, nós aplicaremos ainda assim a lei de improbidade. Por exemplo, ó, Ministério Público, magistrados, parlamentares, lei de improbidade. Ela só não se aplica a quem? Ao presidente da República e ministros de Estado, se aplica a lei do crime de responsabilidade, eu insisto, julgamento pelo Senado Federal. Ok? Muito bem. E venham comigo aqui, gente, ó. O particular, ele nunca será condenado de forma isolada pela prática de um ato de improbidade. Nunca. Ele sempre será condenado por um ato de improbidade, gente, em conluio com o agente público. O particular, ele será sempre condenado por um ato de improbidade, desde que concorrer para a prática do ato. Então, se o particular concorrer para a prática do ato, se o particular induzir a prática do ato, ó, induzir, concorrer, induzir, ou se ele beneficiar-se, né, de um ato de improbidade, ou se beneficiar, se o particular concorrer para a prática do ato, ou seja, executa os atos executórios, aliás, né? Ele, na verdade, ele pratica os atos executórios concomitantemente lá com o agente público. Por exemplo, é o autor intelectual lá do ato de improbidade. Se ele induzir a prática de um ato por um servidor público, amiga, tem uma ideia. Ou se o particular se beneficiar da prática do ato de improbidade, lógico, desde que saiba que o benefício tem origem ilícita, o particular responderá de forma concomitante com o agente público, nunca isoladamente. Ok. E venham comigo, ó.
Coloquem assim. Ponto de número 4, nós passaremos a tratar do quê? Gente, do ápice do tema. Das categorias de ato de improbidade e também o quê? Das sanções aplicáveis aos ímprobos. Façamos aqui uma tabelinha, onde iremos o que? Estudar a sequência, artigos 9, 10, 11 e 12. 9, 10 e 11, as 3 categorias de ato de improbidade. E artigo 12, as penalidades aplicáveis aos ímprobos. E para essa tabela, sugestão, utilizem a folha no formato paisagem e não retrato, e nós precisaremos de 4 linhas e 7 colunas. 4 linhas e 7 colunas. Veio comigo. Ah, eu não vou copiar nada. Beleza, não copiem, é só uma sugestão, tá, gente? Mas essa tabelinha aqui, ela funciona, hein? Vamos lá. Então, primeira linha, segunda linha, terceira e quarta linha. Legal. Primeira linha, segunda linha, terceira e quarta linha. E vamos lá para as nossas colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna, sexta e sétima coluna. Aqui na primeira coluna, coloquemos aqui, ó. Primeira coluna, atos. Atos de improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa. Vamos começar aqui, gente, ó. E nas demais eu colocaria sanções, tá? Num primeiro momento, ó, vamos tratar do quê? Lá do artigo 9º, ó, artigo 9º, aqueles atos de improbidade que causam o quê? Vamos colocar aqui, artigo 9º, gente, ó. Opa. Aqueles atos de improbidade que geram enriquecimento, ó, enriquecimento ilícito. São atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, do artigo 9º, são gravíssimos para a doutrina, gravíssimos, legal, e só admitem a forma dolosa, com dolo, de forma intencional. Forma culposa não dá, ok? Legal. Lá no artigo, já dou exemplos, tá? Lá no artigo 10, nós temos aqueles atos de improbidade que causam o quê, gente? Prejuízo ao erário, prejuízo aos cofres públicos, prejuízo ao erário, e eles são graves, né? Para a doutrina são graves e não gravíssimos, e admitem a forma dolosa ou culposa. Você pode praticá-los com dolo ou culpa, Legal. E lá no artigo 11, nós temos os atos de improbidade que ferem, né? Que atentam, ó, ferem os princípios da administração pública, ferem os princípios que regem a administração pública. E esses atos de improbidade são leves, de acordo com a doutrina, são leves, e só admitem a forma o quê? A forma dolosa, a forma intencional. Não admitem a forma não intencional, não admitem a forma culposa. Então, artigo 9, artigo 9º. Ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, gravíssimo, somente com dolo. Artigo 10, atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, graves, dolo ou culpa. E artigo 11, os atos de improbidade que ferem os princípios da administração pública, somente com dolo e são leves. Ok? Então a primeira pergunta, hein? Candidato, qual que é a única categoria de ato de improbidade que admite a forma culposa? Aqui, ó, artigo 10, admitem a forma intencional, dolosa, e a forma não intencional culposa. Legal. Eu farei perguntas, eu quero que vocês me digam se é artigo 9, 10 ou 11. Vamos lá então. Por exemplo, utilizar um bem público para um fim pessoal. Uma aeronave da FAB para um passeio de final de semana no arquipélago de Fernando de Noronha, né? E foi um caso concreto, Utilização de um avião da União, né, da FAB, enfim, um bem da União, para um fim pessoal, para um passeio com a turma toda. É improbidade? É. E aí, artigo 9, 10 ou 11? Artigo 9º, colegas, ó, enriquecimento ilícito. Utilizar um bem público para um fim pessoal é um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. Mas como assim, professor? Enriquecimento ilícito? É, gente. Mas eu não coloquei nada do bolso, professor. Eu só utilizei o bem para um fim pessoal. Mas você economizou às custas do erário. Combustível é da União. Depreciou o bem da União. Você enriquece às avessas, enriquecimento ilícito. Deixou de gastar às custas do erário. Ok? Outro exemplo. Agente público que dispensa indevidamente uma licitação
quando deveria utilizá-la, né? Quando deveria fazer uma licitação. É improbidade? É, gente, aqui ó, artigo 10. Dispensar indevidamente uma licitação é ato de improbidade e causa prejuízo ao erário, artigo 10. A licitação, colegas, é para garantir que a administração pública tenha a proposta mais vantajosa quando for o quê? Quando for contratar particulares. Beleza? E nesse caso, colegas, nesse caso, quando a administração pública, ela suspende, aliás, ou quando o agente público não licita, quando deveria fazê-lo, nesse caso, ele pode provocar um prejuízo ao erário, é artigo 10, ok? Outra pergunta, aquele agente público que retarda a prática de um ato por mera preguiça, por mera desídia, com a intenção de ferir os princípios da administração pública. É aqui, ó, ato de improbidade, artigo 11, que fere os princípios da administração pública. Outro exemplo, hein? Agente público que cobra uma taxa de êxito para intermediar liberação de verba pública. Eu libero empréstimo, eu aqui do BNDES, desde que você me pague 10% como taxa de êxito. Gente, aqui ó, artigo 9º, enriquecimento ilícito. Outro exemplo, o malbaratamento. Vender um bem público por um preço aquém do que ele vale. O malbaratamento é improbidade? É, ó. Artigo 10, prejuízo ao erário. Outro exemplo, gente. Frustrar um concurso público. Frustrar, fraudar um concurso público. Artigo 11, fere os princípios da administração pública. Outro exemplo. Autorizar que alguém utilize um bem público para um fim pessoal. Calma lá. Se você usa o bem para um fim pessoal, é artigo 9º, enriquecimento ilícito. Agora, se você autoriza que alguém utilize um bem para um fim pessoal, você que autorizou, artigo 10, causa prejuízo ao erário. E aquele que utilizou, artigo 9º, ele enriquece ilicitamente. Beleza? Outra pergunta, gente, ó. Não prestar contas, deixar de prestar contas. Tem muita gente que erra e responde que é artigo 10, prejuízo ao erário. Tá errado, gente. Deixar de prestar contas é artigo 11, é um ato de improbidade leve que fere os princípios da administração pública. Ok? E notem o seguinte, que em algumas situações a mesma conduta ela se encaixa perfeitamente aqui nas três categorias, 9, 10 e 11. Sempre que a mesma conduta se encaixar nas três categorias, condene pelo mais grave. Ok? Muito bem. E venham comigo aqui, ó. Quais são as punições aplicáveis aos ímprobos? Vamos começar aqui, gente. Primeira punição, e detalhem, as penalidades, ó, artigo 12 da Lei de Improbidade, artigo 12. Primeira penalidade, perda de bens ou valores. Primeira penalidade, perda de bens ou valores. É possível que a condenação alcance os seus bens para que você ressarça o erário. Artigo 9º é aplicável, artigo 10 é aplicável, artigo 11 não, porque não há previsão legal para essa punição. Muito bem. Outra sanção está aqui, gente, ó. Suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos é também aqui, ó, uma penalidade aplicável aos ímprobos. A suspensão varia aqui, ó, ato de improbidade gravíssimo de 8 a 10 anos, ó. Ato de improbidade gravíssimo de 8 a 10 anos, de 8 a 10 anos. Ato de improbidade grave de 5 a 8 anos. E ato de improbidade leve de 3 a 5 anos. Gente, cuidado, hein? É a suspensão dos direitos políticos. É a suspensão dos direitos políticos. Não é cassação, não é perda, é a suspensão. Só para relembrar, cassação de direitos políticos o Brasil proíbe. Cassação de direito político, que não se confunde com cassação de mandato parlamentar, é uma outra coisa. A cassação de direito político o Brasil proíbe. Você nunca mais poderia recuperá-los, nunca mais poderia votar ou ser votado, é proibido isso. A perda é admitida, só que é por um prazo indeterminado. Quando você perde seus direitos políticos por um prazo indeterminado, você não pode nem votar e nem ser votado. Agora aqui a suspensão, que é o caso, por um prazo determinado, você não pode mais votar e nem ser votado. É suspensão, não é perda e muito menos cassação, tá? E vamos lá, gente, ó. Outra sanção aplicável ao ímprobo, tá aqui, gente, ó. Outra sanção aplicável ao ímprobo, essa aqui, gente, ó. Multa civil, que varia. Ato de improbidade gravíssimo, valor da multa, aqui, ó, até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Até 3 vezes
o valor do acréscimo patrimonial. Legal, gente? E venham comigo, ó, venham comigo. Ato de improbidade grave, multa civil, até 2 vezes o valor do dano. Até 2 vezes o valor do dano. Tudo bem, gente? Até 2 vezes o valor do dano. Muito bem. Artigo... Calma lá. Artigo não, né? Até 2 vezes o valor do dano. Então, qual o prejuízo provocado à administração pública ao Estado? Sei lá, 200 mil reais? Valor da multa até 400 mil reais. E artigo 11, valor da multa até 100 vezes a remuneração do servidor público. Valor da multa aqui até 100 vezes o valor da remuneração do servidor público. Professor, e se aqui o ímprobo for um particular? Daí a base de cálculo é o salário mínimo, tá, gente? Se o ímprobo for um particular, a base de cálculo é o salário mínimo, o SM. Muito bem. Outra penalidade aqui, gente, ó, a demissão, a perda do cargo público. Perda do cargo é mais uma penalidade aplicável aqui aos servidores públicos, nas 3 categorias é cabível. Outra penalidade, isso aqui, gente, ó, o ressarcimento ao erário, de acordo com a lei, o ressarcimento ao erário é mais uma sanção aplicável aos ímprobos. E lógico, nas 3 categorias, se dano houver, o ressarcimento é obrigatório. E por fim, gente, ó, temos aqui a proibição de contratar com o Estado ou de receber incentivos fiscais ou creditícios, tá, gente? Então, temos aqui uma última sanção, que é a proibição de receber incentivos fiscais ou creditícios ou de contratar com o Estado. E varia aqui, ó, 10 anos, ato gravíssimo, 5 anos, ato grave e 3 anos, ato leve. Eu repito, proibição de contratar com o Estado ou de receber incentivos fiscais ou creditícios por um certo tempo. Beleza? E só um toque, hein? Tem 2 penalidades aqui que demandam uma sentença condenatória definitiva, transitada em julgado. É aqui, gente, ó. Essa aqui, ó. Opa, cadê você? Suspensão dos direitos políticos, tem que ter uma sentença condenatória definitiva, e a perda aqui do cargo público, uma sentença definitiva. As demais admitem aqui uma execução provisória. As demais admitem uma execução provisória. Outro ponto, hein? Antigamente, a doutrina e a jurisprudência entendiam que o juiz da ação civil era obrigado a aplicar todas as penalidades. Hoje, qual é o entendimento que prepondera? Que o juiz não é obrigado a aplicar todas elas, não. Ele aplicará tantas quantas forem necessárias para punir o indivíduo em relação ao caso concreto. Até para que se evite uma pena padrão e para que cada um seja punido na exata medida do ato de improbidade perpetrado. Ok? Coloquem assim, gente, ó. Observação. Observação. A observação é a seguinte, ó. O artigo 17, parágrafo 1º, artigo 17, parágrafo 1º, da LIA, ele proíbe, aqui ó, proíbe transação, conciliação ou acordo numa ação de improbidade. Então aqui, gente, ó, o artigo 17, parágrafo 1º, ele proíbe de forma taxativa transações, acordos ou conciliações numa ação de improbidade administrativa. Então, por exemplo, delações premiadas, acordos de leniência, a princípio, eles eram proibidos numa ação de improbidade. Só que no final de 2015, presidente da República, à época Dilma Rousseff, ela promulgou aqui uma MP, presidente da República, em 2015, bem no finalzinho do ano, ela promulgou a medida provisória 703 de 2015, que alterou o artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade, e passou o quê? A admitir, gente, aquele acordo de leniência, passou aqui a permitir uma transação, né? O acordo aqui de leniência, que é uma espécie aqui de colaboração premiada, também numa ação de improbidade. Porque, a princípio, esse acordo aqui de leniência, né, as delações premiadas, só eram cabíveis nas ações penais e não na ação civil de improbidade. Então, com essa MP, passa a ser possível também aqui uma colaboração premiada numa ação de improbidade, ok? Qual que foi a justificativa, gente? Uma das penalidades aplicáveis aos ímprobos
é a proibição de contratarem com o Estado por um certo tempo, de 3 a 10 anos. E se as grandes incorporadoras, se as grandes construtoras fossem condenadas por improbidade e ficassem proibidas de contratar com a União, por exemplo, com estados ou municípios, isso ocasionaria um grande aumento no índice de desemprego e talvez a crise econômica aumentaria. Então, enfim, um argumento que foi utilizado à época lá para promulgar essa MP. Só que não se esqueçam que a medida provisória, ela tem um caráter precário. Ela dura por 60 dias e pode ser prorrogada por igual período. E tem que ser convertida em lei pelo Congresso nesse tempo. Se ela não for convertida em lei, em até no máximo 120 dias, a MP perderá sua eficácia. Eu insisto, se a MP não for convertida em lei, em até 120 dias ela perderá sua eficácia. E foi o que aconteceu. Essa MP, ela não foi convertida em lei, porque, gente, nesse período, o presidente foi afastado, impeachment e tal, então essa MP ela não foi convertida em lei. E em meados de maio de 2016, essa MP perdeu a eficácia, tá, gente? Então venham comigo aqui, ó. Em meados de maio de 2016, essa MP perdeu a eficácia e voltou a ser proibida transação, acordo ou conciliação numa ação de improbidade, tá, gente? Então voltou ao que era. Então voltou a ser proibido uma transação, um acordo, uma conciliação numa ação de improbidade. Professor, e se durante a vigência da MP algum acordo de leniência fosse realizado? Ele não teria validade por quê, gente? Quando a MP perde a eficácia, o efeito é ex tunc, é desde o início, apaga-se tudo. Quando a MP ela perde a eficácia, qual que é a regra? Efeito retroativo. Ou seja, apaga-se tudo. Eventuais delações premiadas, eventuais acordos de leniência realizados durante sua vigência perderiam a eficácia. Ok? Vamos aproveitar o gancho aqui, colegas, ó, algumas questões de prova sobre o tema improbidade. Vamos lá. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui, gente, ó. Os particulares que eventualmente colaboram com o poder público, como os mesários ou jurados, não são considerados agentes públicos. Errado por quê, gente? Se para o direito ADM, que tem um conceito mais estrito de agente público, eles são tidos como agentes públicos, então que se diga de acordo com a lei de improbidade, onde o conceito é muito mais amplo. Questão incorreta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, ó. Não é permitida a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade, quando o dano causado ao erário for ressarcido. Correto porque hoje, né, afirmei que voltou ao que era, é proibido ainda acordo, transação, conciliação numa ação de improbidade. Tem mais alguma aqui? Tem. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui, gente, ó. Aquisição para si ou para outrem, no exercício de função pública, de bens cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, configura ato de improbidade na modalidade dos que importam enriquecimento ilícito. Correto, gente. Evolução patrimonial desproporcional à renda do agente público é um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. Muito bem. Tem mais uma aqui? Tem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê aqui, ó? Muito bem. Aqui, gente, ó. Os atos de improbidade, ADM, devem ter por requisito, por pressuposto, a ocorrência de dano ao erário. Errado. Errado por quê, gente? Não é todo ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Por exemplo, ó, ato de improbidade leve, ele não causa prejuízo ao erário e mesmo assim é um ato de improbidade. Beleza? Paro por aqui então. Beijo no coração, até a próxima aula. Obrigado, valeu.